Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai fazer uma live com um convidado, que é o dono da Beba do Vinho, Felipe Silva. E como a gente é meio pontual com essas coisas, eu vou começar falando sobre as temáticas, né, que a gente pretende abordar hoje. A gente vai falar sobre cor do vinho, aí a gente vai falar alguma coisa sobre brancos, tintos e rosés. E vai aproveitar também para falar sobre tanino. Então, como já são 8 horas, eu vou começar falando um pouco sobre isso. E a gente aguarda o Felipe aparecer, que o Felipe estava a caminho. Então vamos lá. Bom, eu tenho um pouco de predileção por vinhos tintos. Talvez por uma questão mais de gastrite mesmo. Porque vinho branco tem uma acidez um pouco mais alta. E vinho rosé sou mais para os Provence, vinhos mais leves, mais frutados e com uma acidez mais equilibrada. Bom, quando a gente fala de vinhos de maneira geral, aí a gente vai falar sobre a questão da cor. A gente fala que, e a gente tem teorias várias, né, sobre isso, e o que dá cor no vinho são os componentes químicos pigmentados, né, que vêm da casca da uva. E a gente tem intensidades diferentes, né, como a gente observa bem, para os vinhos tintos, para os vinhos brancos e para os rosés. Basicamente, esses elementos, esses componentes químicos que dão intensidade e tonalidade para o vinho, a gente está falando sobre polifenóis. E aí, sobre polifenóis, nós temos basicamente dois grupos principais. As antocianinas, é que a gente ouve muito falar, e também os taninos. Com relação às antocianinas, a gente tem o que puxa para a tonalidade púrpura, né? O que traz o avermelhado. E o que a gente traz, quando a gente pensa em tanino, é para a tonalidade âmbar. Mas o que traz para a gente essa relação de quantidade, né, da tonalidade, da intensidade? Isso tudo varia de acordo com a variedade da uva, a maturação dessa uva na colheita e o tempo de maceração. E maceração a gente vai lembrar que é aquele processo na vinificação que acontece quando a gente esmaga a uva e ela fica em contato com a casca e com as sementes. E aí a gente já tem uma distinção da questão de cores. Vinhos tintos e vinhos rosés passam esse período, né, de maceração em contato com as cascas. Os vinhos brancos, esse processo de maceração é muito menor ou inexistente. À medida que os vinhos eles envelhecem, eles mudam de cor. E aí a gente tem até muito de uma questão que a gente pode trazer para a avaliação de um produto na gôndola do mercado, ou até mesmo se a gente conhece algumas marcas numa loja especializada, a gente tem, por exemplo, do vinho branco, do vinho tinto e do vinho rosé, todos esses tipos de vinho vão alcançar e chegar na cor âmbar, no seu final de evolução. À medida que o vinho envelhece, as antocianinas elas vão se dissolvendo. E aí os taninos que trazem essa tonalidade mais amarronzada, né, acastanhado, ele acaba ficando mais prevalente. Quando a gente fala já de vinhos brancos, a gente tem nos vinhos brancos a intensidade de cor. Quando ele começa muito jovem, ele já é um vinho que se inicia numa cor
amarelo muito claro, e às vezes pode até ter uma tonalidade ou um reflexo esverdeado, e ele alcança cores mais amarelo-ouro, amarelo mais intenso de acordo com o tempo. Já nos vinhos tintos é ao contrário. Ele começa nessa tonalidade púrpura, violácea, ele passa para um tom vermelho carmim, e desse tom vermelho carmim ele passa para o vermelho tijolo. Então, por exemplo, esse vinho aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem. Ele, ó, na agitação, você verifica que aqui ele já não é um violáceo, entretanto, ele ainda está numa intensidade de cor para um vinho jovem muito correta. Eu estou bebendo um vinho português da região do Tejo. Esse aqui, ó. Tago. Ele é um vinho de corte, é um blend. E aí, quando a gente fala de blend, a gente está falando de várias uvas, né, no mesmo vinho. Já quando a gente vai falar de vinhos rosés, a gente já tem um outro entendimento de cor. Quando ele é muito jovem, novo, ele vai ser pérola, e quando ele vai envelhecendo, ele vai ficando alaranjado. Então, por exemplo, você foi no mercado comprar um vinho. Você quer um vinho tinto. Normalmente, vinho tinto já vem numa garrafa mais esverdeada, né? Por conta de proteção com relação à luminosidade. Então, as garrafas já são mais escuras. E se você, por exemplo, quer comprar um vinho tinto e ele, por um acaso, vem numa garrafa transparente, já entenda por aí que esse vinho já não tem uma proteção do próprio fabricante. Então ele é um vinho que deve ser consumido de forma muito rápida. Quando a gente vai olhar para vinhos brancos, o atrativo do vinho branco e dos vinhos rosés, muitas das vezes, é a garrafa transparente. Então isso garante com que você consiga avaliar o vinho no visual logo no processo de compra. Quando a gente vai falar de evolução da cor do vinho, a gente vai pegar, no caso, para análise visual, colocar a garrafa em 45, a taça em 45 graus e olhar de cima para baixo aqui para o meio. Essa cor aqui do meio vai ser a cor atual desse vinho. Então, esse vinho, por exemplo, ele já está num vermelho carmim. É um vermelho intenso, ele já não é violáceo. Entretanto, esse vinho ainda é considerado jovem. A cor que a gente vai vendo aqui para a ponta já é a cor de evolução desse vinho. Então, quando aqui no centro a gente tem cores intensas avermelhadas e aqui na ponta a gente tem cores menos intensas e mais amarronzadas, esses vinhos ou acastanhados, esse vinho já tem uma prevalência de evolução. E aí a gente deve fazer como se fosse uma memorização para entender as cores. O vinho tinto, ele muito jovem, ele vai tender a ser púrpura ou violeta. Ele passa para o vermelho rubi e para o granato barra atijolados, né, que é já uma cor de vermelho menos intenso. E quando ele passa desse atijolado, ele já vai passar para o acastanhado. No branco, ele começa num amarelo muito claro, podendo ter reflexos esverdeados. Desses reflexos esverdeados, a gente vai passar por um amarelo palha. Desse amarelo palha, a gente passa para um dourado ou amarelo ouro. E desse amarelo ouro, a gente vai passar para o âmbar. E nos rosés, a gente vai ter o pérola, né, aquela cor bem levinha que não chega nem a ser rosácea. A gente passa por um rosa. Aqui. Tá me escutando? E aí, seu Dino? Então, eu estava falando com o pessoal aqui sobre a questão da cor do vinho, né? Quando a gente fala de cor, a gente tem muito entendimento e até
um assunto que fica muito claro para as pessoas, que para vinhos tintos, principalmente, a intensidade de cor fala muito sobre o produto. E aí, quando a gente fala de vinhos jovens, de vinhos estruturados, a gente já não vai ter aquele vinho tão violáceo, né? Aquele vinho tão púrpura. Ele já vai estar num vermelho mais intenso. Quando esse vinho, por exemplo, começa a oxidar, ou porque ele passou por uma barrica de carvalho, ou mesmo por conta de tempo, ele já não é tão intenso em cor. Então, a gente estava falando aqui com o pessoal sobre a questão de que nem sempre a intensidade dessa cor do vinho vai estar diretamente relacionada à qualidade desse produto. E aí eu estava comentando com o pessoal que, assim, basicamente a gente tem dois grupos, né, de polifenóis, que são as antocianinas, que a gente ouve muito falar, e os taninos, né, que as antocianinas são as que se degradam com o tempo e com a luz, e os taninos a gente tem muita relação com relação à semente, mas também existem taninos na casca. E aí é essa relação que a gente tem dos taninos de casca com o vinho branco. Porque o vinho branco não tem o processo de maturação, né? Maturação não, de maceração, tal qual o rosé e o tinto possuem. Então, a gente falou sobre a questão da evolução das cores, né? No tinto, no caso, ele vai de púrpura violeta para vermelho rubi, granate tijolo, depois para castanhado. O branco de amarelo muito claro para amarelo palha, um amarelo ouro, dourado e depois um âmbar. E no rosé, ele passa de pérola para um rosáceo, um salmão, e depois ele acaba ficando alaranjado. E é engraçado de perceber que todos os três tipos, né, tanto tinto, brancos quanto rosés, acabam convergindo para uma única cor, que são muito próximas ao âmbar. É bem bacana ver isso, assim. E fala um pouquinho de você, assim, com relação a essa questão de cor, quais experiências você já teve, assim, positivas ou negativas. Ah, não comprei um vinho que eu, sei lá, não gostei da aparência, alguma coisa assim. Eu já tive os dois tipos, né, de experiência. Obrigado. Nem servir, né, que o crime, né? Isso, nem servir um crime, né? Cometi um crime aqui. Não. Então, assim, eu já tive duas experiências, né? Uma que eu abri e realmente o vinho evoluído, já estava ali com aquele tijolo, mas estava um tijolo ainda vivo, né? Não estava aquele cansado, mas já era um vinho antigo, vinho nacional até, mas na boca completamente morto, sem acidez, sabe? Já o tanino também já não dava o recado, e o contrário também, já cheguei a abrir vinhos, também um nacional, um taná, já bem idoso, que quando eu abri, eu olhei e falei, acho que está morto. Na boca ele estava uma besta ainda, muito forte, sabe? E foi interessante isso, porque a cor não estava de acordo com o que você costuma esperar, né? E eu olhei e achei, esse vinho está morto. Quando eu botei na boca, eu falei, ainda tem 5 anos e fácil pela frente. Mas também tem o lance da safra, né? A safra influencia muito nisso. O Brasil. Uma coisa que as pessoas não sabem, acho que até o Divas vai concordar. Regiões mais famosas do mundo, principalmente, por exemplo, Bordeaux, que o pessoal ama falar, nossa, é uma região que sofre muito com a safra, né? Sofre muito com o clima. Se chover um pouquinho a mais, cair um granizo, a qualidade cai assim absurdamente. E é o que acontece com o Brasil também, né? O Brasil sofre muito com chuva, né? Na época da maturação da uva, um pouquinho antes da colheita. Sofre muito com isso, né? Por isso que a gente até sai bem com espumante e vinho branco, né? Porque colhe antes e acaba não pegando chuva, né? Então, a experiência relativa à cor é essa, sabe? A cor tem um atrativo, né? Acaba que ela faz uma parte importante na sua experiência do vinho, né? De abrir, beber e compartilhar, etc. A gente tem essa questão, sim, aqui no Brasil, e eu acho que em todos os lugares no mundo, né? Essa coisa de ponto de maturação da uva e o processo de colheita ser feito de forma correta. E até para quem já participou de uma vindima, a gente sabe que a vindima é feita ou no período da manhã ou no período do início da noite, né, no final da tarde.
porque você pode ter tanto o processo, né, de desidratação da uva ou desgaste, por exemplo. Se você tem para a semana que vem, que seria previsto, né, o processo de colheita, e tem a previsão de chuvas intensas, algumas vinícolas antecipam a colheita para evitar esse período mais chuvoso. Então, você acaba antecipando a colheita para que não dê problema com a uva. E algumas vinícolas arriscam, né? Tipo, espera passar a chuva e espera mais um período para ver se a uva desidrata. Então, assim, existe essa relação, né? Açúcar, água dentro da baga, que acaba deixando as vinícolas um pouco atentas à questão climática. Mas o Brasil ainda é muito bom nesse quesito, porque a gente tem uma amplitude térmica muito boa. Então, a gente consegue trabalhar com processo de maturação a partir de outubro, né, que já começa a entrar verão, e aí a viragem de cor lá das bagas e o processo de maturação acaba sendo muito correto. Então, assim, por mais que a uva chegue de forma correta, a gente fica atento ao clima, porque o clima aqui no verão ainda é muito chuvoso. E eu estava falando com o pessoal que você ia falar um pouquinho sobre taninos, assim. Eu tinha dado uma corrida para falar de cores, porque a gente tinha planejado fazer mais ou menos em 40 minutos, 45, para não ficar muito maçante para ninguém. E aí a palavra fica com você agora, assim. Sou todos ouvidos. Tá, fiz aqui as anotações também para me guiar, justamente para poder a gente ser dinâmico, né? Tá, quando a gente fala de tanino, tanino basicamente é responsável pela estrutura e pelo sabor dos vinhos, né? A gente pode dizer que ele também tem uma parte importante aí na cor, que ele acaba, com o tempo, se ligando nas antocianinas, né? Que são as responsáveis pela cor. Então, ele acaba dando um suporte, vamos dizer assim, para elas também ao longo do tempo. Como você falou, o tanino vem da casca ou da semente, né? Eles são extraídos assim, quando a gente, o que acontece? Bota, né, assim, eu não vou falar os termos técnicos, até porque vai ficar mais fácil, né? O que acontece? Você bota lá a uva, o tanque, né? A prensa, ao longo da maturação, o sumo vai escorrendo, vai formando por cima uma capa de cascas. Então tem que ficar fazendo o que chama de remontagem, né? E essa remontagem, que é pegar o líquido, jogar por cima de novo, ele vai escorrer, é aí que ele vai começar a extrair os taninos propriamente ditos, tá? Então, assim, é só prensar, já na casca ali já está saindo o tanino. Não, não é isso. Até porque o tanino ele é solúvel no álcool. Então, nos primeiros dias, você não vai ter extração de tanino quase, porque o açúcar ainda está começando ali a produzir o álcool, a começar a crescer o nível do álcool. E aí, quando você fizer essa remontagem por cima, é que o sumo vai começar a extrair o tanino. A cor sai primeiro que o tanino, vamos dizer assim, né? A cor, por isso que, mas aí o vinho, o primeiro dia ele já está com a cor. Já, porque a cor, as antocianinas, elas são solúveis na água. Então, o próprio sumo ali da uva e tal, a água acumulou ao longo do tempo que ela cresceu, vai extrair essa cor e os taninos vão ser extraídos depois, quando o açúcar já começar a ser convertido em álcool e esse álcool passar ali pela casca, né? São os taninos assim mais importantes, vamos dizer assim, né? Os mais que dão mais estrutura ao vinho, né? Bom, obviamente tem um monitoramento desse nível, né, de tanino. Aí tem todo o equipamento, acho que aí o Dimas conhece, que o Dimas é enólogo, ele sabe fazer isso. Então, assim, monitora-se isso, até para o vinho não ficar muito duro, né? Uhum. E, dependendo do projeto do vinho, você ainda vai passar ele em barril, vai extrair tanino da madeira, é um tanino diferente. Então, o enólogo ele tem o projeto dele do vinho, para aquele vinho, ele que vai monitorar isso, né? Para não ficar também extraindo muito tanino, o vinho vai ficar já adstringente demais, duro, como eles dizem, ainda vai passar no barril, vai ganhar mais tanino. Acaba que esse vinho vai precisar de uns 50 anos aí para ficar pronto. É bacana você falar dessa coisa da barrica, né? Porque existe o acréscimo dos taninos por conta da barrica,
contato em madeira a gente acaba falando porque, por exemplo, um vinho ele pode ter aspectos da madeira sem ter passado pelo barril, pela barrica, pelo tanque, né, pelo tonel, porque a gente hoje já tem pelo menos uns 10, 15 anos que se usam chips, que são pedaços de madeiras, lascas, que você consegue colocar no tanque inox. Isso barateia bastante, porque nem toda vinícola tem caixa para poder estruturar a ideia de comprar a barrica e ficar ali com a barrica 6 meses, um ano parado. Então, você acaba otimizando a utilização. Então, uma palavra que se usa muito dentro da vinícola, e aí, para mais questões técnicas, é que o tanino ele precisa ser polimerizado para poder ganhar estrutura. Então, assim, existe o tanino que a gente absorve, óbvio, da madeira, mas a madeira também ajuda e colabora para que esses taninos que ficam muito potentes e duros naturalmente do vinho, devindos da semente ou da casca, que eles fiquem mais macios. Então, quando a gente fala assim, sei lá, vinho X não passou pela madeira, aí você experimenta. Esse mesmo vinho X, quando passa pela madeira, ele fica um pouco mais tranquilo exatamente por conta disso. Você aumenta a complexidade daqueles componentes, daquele líquido, e aí você faz com que esse vinho fique mais redondo em boca. E aí, quando a gente fala de cor, e aí eu volto para o meu assunto, quando a gente acaba fazendo análise visual, né, de falar, esse vinho não, ele é intenso em cor, mas ele aparentemente não demonstra muita estrutura, ele não é muito encorpado. Quando ele passa por filtragem, a gente tem menos elementos e componentes químicos em suspensão nesse líquido. Então, você acaba perdendo algumas coisas nessa filtragem. E os vinhos, e aí é bom citar alguns, Barbaresco, o Brunello, os vinhos italianos principalmente, que assim, é o que eu gosto e conheço, você acaba tendo vinhos que são potentes no tanino. Logo, quando você termina de vinificar, nesse processo de 8 meses, 1 ano, que você termina a vinificação, você fala, terminei de fazer o que precisava na indústria. Quando você vai experimentar esse vinho, ele está muito potente. Então é isso que você fala, o vinho ainda está muito duro, ele está com acidez muito proeminente, ele ainda tem muito corpo, e aí você precisa dar uma acalmada nele. E essa acalmada pode ser feita tanto por envelhecimento, como por amadurecimento, né? Ele amadurece no tanque ou na barrica e envelhece na garrafa. E aí você tem esse processo todo, né, de avaliação para entender quando esse vinho vai estar pronto para ele ser consumido. E é bem bacana de observar isso, que o tempo ele faz bem para os vinhos, óbvio. Mas, por exemplo, para vinhos jovens, eu estou bebendo um vinho 2018. Ele é bem alcoólico, com 13%, mas ele é muito rápido, ele não é persistente na boca, ele não tem muita estrutura. Então, pode ser que daqui a 2 anos, no máximo, ele já não esteja maravilhoso. Então, é isso que a gente tem que acabar se atentando, né, quando a gente prova determinados vinhos. Entender a importância da cor, entender a importância do tanino. Às vezes você compra um vinho numa safra, o tanino não estava muito intenso, e aí você fala assim, vou comprar uma outra garrafa e eu vou guardar. Que é normalmente isso que as pessoas fazem. Elas compram mais de uma garrafa para guardar, porque pode ser que daqui a 6 meses, 1 ano, esse vinho esteja ótimo. E pode ser que daqui a 6 meses, 1 ano, esse vinho já esteja passando pela fase de declínio, né? E aí você perde sabor, você perde corpo. Então é bem bacana essas experiências que a gente tem. É importante também levantar a seguinte questão. A quantidade de tanino está diretamente relacionada a qual a uva, né? Qual a uva que está sendo utilizada ali para produzir o vinho, ou quais as uvas que estão sendo utilizadas para produzir o blend que o enólogo tem em mente, né? Então, assim, você tem, vamos lá, Taná, Acirá, Antelotas, Cabernet Sauvignon, são uvas que têm muito tanino, né? Proporcionalmente falando, elas têm tanino, são carregadas em tanino, né? Você falou aí dos vinhos italianos.
a Sangiovese ou a Sangiovese Grosso, né? Nossa, são fábricas de tanino, né? São vinhos que demoram muitos anos para ficarem assim mais acessíveis, né? Tem gente que gosta daquela astringência nervosa, é questão de gosto, né? O cara gosta de uma comida gordurosa ao extremo, pega aquele vinho e ele, nossa, fica ótimo. Mas também o gosto da madeira fica muito presente, que ele ainda vai passar na madeira, a própria uva tem muito tanino, vai passar na madeira, vai ganhar mais tanino. Aí vai ter aquela cor forte, né? Porque o tanino vai se unir ali no dentro do barril, os taninos da madeira vão se unir às antocianinas, vão evitar que elas oxidem e justamente percam a cor bonita, fiquem cansadas, né? Sim. Então vai ficar um vinho escuro, com uma cor, um púrpura brilhante, um vermelhão nervoso e tanino lá no alto. Então deixa ele na garrafa ao longo do tempo, ele vai maturando, a própria rolha. Aí a gente já vai entrar num assunto que tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, né? Que a rolha deixa o oxigênio passar, tem gente que diz que não deixa tanto assim, enfim. Ao longo do tempo ele vai acabar ali se unindo, polimerizando, como você falou. É interessante que polimerizar, eu estudei na UERJ, eu fiz engenharia, tive aula de química, e engraçado que química foi muito forte a matéria, né? Então tinha um professor que ele era especialista em polímeros, né? O cara era um bambambam de polímero. Polímero nada mais é do que são cadeias que se repetem, são cadeias iguais que vão se ligando e ficando grandes. Então elas ficam pesadas e decantam, né? É isso que é polimerizar. Acaba se decantando o excesso, né? E o vinho vai ficando mais apurado. Tanto que os vinhos, eles envelhecem, geralmente você decanta o vinho, não é? As pessoas acham que você decanta o vinho para aprontar ele ficar mais aerado. Não é só isso é consequência, isso é a segunda parte, né? Você está servindo ele vai aerar, obviamente, como você abre. Mas a ideia ali é você decantar todo esse resíduo que vai formando ao longo dos anos. Por isso que você não decanta vinho jovem, né? Chega no restaurante, o cara quer decantar um vinho jovem, aquilo ali é só para ficar bonito, para servir melhor, não vai fazer grandes efeitos. Vai aerar em segundo plano, mas não vai fazer grandes efeitos, né? Também não é proibido, tá? Quiser aerar, bota ele no decantador, enfim, é a escolha de cada um. Mas, assim, é interessante conhecer a razão das coisas, né? Por que a gente faz isso? E de experiências, assim, com relação a tanino, o que eu tenho de experiência para contar, basicamente foi isso, assim, de ter tido a oportunidade de ter um Brunello exatamente da safra, né, daquele ano. E aí a orientação da vinícola era: não abra, guarde, e no tempo você bebe. E aí, óbvio, que o grupo que dava falou assim: vamos fazer a prova, primeiro para entender, né? Não adianta ficar muito no teórico, porque eu falo que essa questão do vinho, né, é muito ligado às experiências que a gente tem. Então, quando falou, tipo, não abra, óbvio, o alerta ali falou, tipo, abre só para você experimentar. E aí juntei um grupo de amigos que conhecem de vinho, e a gente experimentou, e realmente, assim, é um pataço, como a gente fala. Porque é um vinho que não está pronto para ser tomado na safra que ele foi feito, assim. Então, você pode, quando você vai na região de Brunello, você pode comprar uma garrafa por pessoa da safra, eles não permitem que compre mais. Então, assim, não é uma coisa que você vai lá, vou comprar uma caixa e consegue trazer uma caixa de Brunello para não. Você consegue comprar uma da safra daquele ano, você consegue comprar uma garrafa. E foi uma experiência meio que ímpar, assim, sabe? Porque entre o falar da teoria e o prático existe uma distância bem interessante assim, de se observar. E já houve uma questão de eu experimentar, por exemplo, um Taná uruguaio, né? Que eles são muito bons, um Taná. E falaram assim para mim: não gosto porque é muito potente. E aí eu, conversando com a pessoa, eu acabei tentando desenrolar o diálogo, e a pessoa falou assim: mas é muito potente. Eu falei: tá, vamos experimentar. Aí a gente botou na taça, experimentou, e aí eu fui entender que o que ele falava de potência era de intensidade aromática e gustativa, não tinha relação nenhuma com o tanino. O tanino era muito equilibrado. Então as pessoas às vezes confundem, né, essa coisa, né? O rascante que a gente fala de prender o fundo de boca, a astringência, sim, tem relação direta, com o tanino. Mas quando a gente fala de intensidade aromática e intensidade de sabor, isso
não é que não tenha relação. Tudo que está naquele líquido tem relação com o que ali o constitui. Mas a gente não pode ficar classificando algo como bom ou ruim e usando as palavras erradas, né? Então é isso que a gente tenta sempre se vigiar. Porque às vezes você está bebendo um vinhaço que você está falando assim, ele é muito intenso, e aí você fala assim, por conta do tanino. E aí quem não conhece acaba falando, tipo, não quero, sabe? E às vezes não é isso, ele só é muito potente. E aí foi isso, assim, as experiências que eu tive com o tanino. Mas com relação à cor, experiências várias, como você mesmo falou. Já abri garrafa com vinho mais para castanhada, e o vinho era um vinhaço. Já bebi vinho jovem, muito púrpura, né, nesse vermelho rubi, que não estava estruturado. Então, assim, é literalmente aquela história que a gente fala, né? Cada garrafa vai ser uma história, cada garrafa vai ser uma experiência, né? Uhum. Essas experiências ruins, assim, vou queimar o filme do mercado, né? Geralmente não, aconteceram comigo em supermercados, vinhos comprados em supermercados, né? Eu até fiz o guia, o Dimas colaborou aí, se quem quiser tá lá no meu link, quiser baixar para comprar vinho em mercado, tem que ter alguns cuidados. Mas são as experiências que aconteceram no mercado, mas é porque é aquilo que a gente comentou na outra live, né? Eles acabam considerando o vinho como mais um produto. O mercado ele não é especializado em vender vinho, ele é especializado em vender comida. Então ele vende tudo. O vinho para ele é só mais um produto. Agora é que os mercados estão começando a despertar. O Pão de Açúcar foi um dos primeiros, o Carrefour também. Aí eles separam uma seção, já fazem até em madeira, né? Aí tem uma pessoa lá, um sommelier, uma pessoa que estudou um pouquinho, que conhece um pouco, que pode tirar dúvidas básicas dos clientes. Então eles começaram a acordar para isso, né? Mas é engraçado. Hoje, por exemplo, eu fui no Mundial de novo fazer uma compra rápida e tem um aviso lá, não trocamos bebidas alcoólicas. Como assim, cara? Eu vou comprar um vinho ruim, vocês não vão trocar o vinho? Tem que trocar, bicho. Mas enfim, a gente tem que construir isso, né? Cabe ao próprio cliente, consumidor, né? Falar assim, pô, o cara não troca, eu vou comprar só um vinho jovem, não vou comprar um vinho velho no mercado. E eles têm coisas boas lá. Eu vi hoje lá, tem um Peramanca lá 2013, você vê, é um vinho que tem capacidade de resistir a esses 7 anos. Mas tem um fator que é muito, muito, muito importante aí, que a gente pode até falar um outro dia, que é o armazenamento. Se o vinho ele tem a estrutura, né? Ele tem a quantidade de taninos suficientes para isso, ele tem a acidez, o pH, o álcool suficiente para conservar o vinho nesse tempo todo. Mas se ele ficou do lado de um motor de um frigorífico ali, no calor, tá morto, cara. Provavelmente o vinho está morto, sabe? Mandaram então uma pergunta aqui. Mandaram pergunta aqui falando o seguinte, e aí está sendo bem direto, tá? Quais mercados no Rio de Janeiro a gente indica? E assim, não querendo causar discórdia, né? Mas existem mercados e mercados, é uma coisa óbvia. Mas o que você indica no Rio, assim? Vamos ver se a gente concorda mais ou menos. Então, vamos lá. Como a gente falou, como eu falei agora há pouco, né? Eles estão começando não é se especializar, eles estão começando a abrir os olhos para isso, né? Ainda não tem nenhum mercado que eu possa dizer assim, pô, está especializado, não. Especializado não está. Eles estão abrindo os olhos agora para começar a atender esse público que quer um pouquinho uma coisa diferente. Então vamos lá. Questão de preço. Mundial disparado. Muito bom o preço. Eles compram em quantidade, eles são importadores, tá? Questão de preço mundial. Questão de achar coisas assim legais. O Prix costuma ter umas coisas perdidas assim bem legais, tá? O Zona Sul também. Sim. O Zona Sul agora, eu não sei o que o Mundial está fazendo isso também. O Zona Sul ele começou a trazer uns franceses com um preço legal. Então é aquilo que eu botei até nos meus stories. O pessoal fala muito Bordeaux. Então, pô, se tem um vinho Bordeaux lá a R$50, compra, cara, para você conhecer, você saber o que é o vinho de Bordeaux, entendeu? Atente-se à safra, porque eles podem fazer essa malandragem, vamos dizer assim, vender um vinho velho e mais barato, aí o cara está bebendo o rótulo, mas, na verdade, o líquido não está tão legal. Então, assim, também você não compra nada mais do que
4 anos não, porque o risco já é alto, tá? Ele fica mais ou menos 1 ano para sair, até chegar no Brasil, conta 2 aí, mais 2 aí que ficou distribuidor no máximo, tá? Vamos lá, o Zona Sul eu falei, tem coisa legal. O Zona Sul é legal que ele tem muito vinho nacional também, coisas que você não acha fácil, como o Dalpisol, aqueles vinhos de Minas Gerais, né? Aqueles vinhos de colheita de inverno, que pode ser um assunto também que a gente conversa aí na próxima live. A gente tem até, não sei como funciona, porque tem gente que está assistindo que é de fora do estado do Rio. E aí a gente acaba tendo que, por exemplo, Extra e Pão de Açúcar são do mesmo grupo. E aí é o grupo GPA. Então, se você está numa cidade que tem o grupo GPA, provavelmente você vai ter alguma relação desses rótulos que a gente tem aqui no Rio, desses grupos maiores, né? Pão de Açúcar e Extra. E é também interessante, por exemplo, no Extra supermercado, a gente tem pouquíssima coisa de vinho. Né? Um lado só de gôndola e tudo mais. Se você vai no hipermercado, né, ou naqueles maiores, que vende de tudo, até pneu, você consegue encontrar maior variedade. Então, por exemplo, eu moro em Laranjeiras, e aqui no Largo do Machado não é uma das melhores referências, mas, por exemplo, tem um hipermercado do Extra na Tijuca, que lá eu encontro vinhos bacanas, assim, bons, baratos, para o dia a dia, mas referência ainda para mim aqui no Rio é o Zona Sul, porque exatamente nesse ponto que você falou, assim, traz alguns vinhos que não, deixa de ser mais do mesmo, assim, sabe? Não chega próximo ao que é uma loja especializada, no sentido de rótulo, e aí se a gente for citar loja especializada, a gente tem a Vinho e Ponto aqui no Rio, tem a Porto Divino, que tem loja na Gávea, e tem loja também em Niterói, São Francisco. A gente vai ter lojas da Gran Cru espalhadas pelo Brasil todo, praticamente, né, que a Gran Cru ela deixou de fazer só venda indireta para venda direta. Então, são... Tem a Mistral na Gávea também, né? Isso. E, assim, grande parte das importadoras hoje acabam trabalhando com essa possibilidade de ter loja física e e-commerce, né? Então, antigamente, a gente tinha algumas importadoras que trabalhavam com e-commerce, não tinham loja física, ou tinham loja física e não tinham e-commerce. Então, até essa questão da pandemia deu uma facilitada para nós, enquanto consumidores. Por exemplo, aí eu vou citar a Wine. A Wine está com alguns problemas com relação à entrega, demora, como qualquer coisa que depende de logística hoje no país, está muito atrasado. Mas, se você compra no aplicativo, eles estão com aquele sistema de cashback. Então, você consegue, quando você utiliza o aplicativo para sair da alta demanda do site, eles estão fazendo sistema de cashback. A Evino continua metendo pau em preço, assim, eles trabalham com grande volume e está lá em cima. A Mistral já não trabalha essa dinâmica de que o vinho precisa ser barato. Eles trabalham com vinhos de um nível um pouco mais superior, e aí vale a pena, assim, se você já entende uma coisa de vinho, tem alguma coisa mais específica, mas praticamente todas as importadoras do Rio têm já site, né? A Nova Fazendinha trabalha com site próprio, a Gran Cru, a Mistral, então, assim, dá para diversificar. O que você falou realmente, por exemplo, tem coisas, o próprio Mundial está começando a trazer aqueles... Começando não, está trazendo os Faustino. Eu não achava Faustino em lugar nenhum no Rio, agora estou achando no Mundial, é legal. Mas tem vinhos, por exemplo, você pega um bom vinho que é o Cartucha, você acha em vários lugares, você acha em importadora, você acha em loja de vinho, você acha no mercado, você acha na estrada, no Graal, você acha o Cartucha. Então, assim, tem muito a ver também com quem importa, entendeu? O distribuidor, a importadora, a distribuidora. Então tem coisas que você vai achar em vários mercados, tem coisas que você vai achar especificamente em um ou outro, né? Aí é o que eu falei também, por exemplo, Zona Sul, você falou Zona Sul. O Primeira Estrada, por exemplo, eu só acho no Zona Sul. Maria Maria, né? São vinhos legais de Minas Gerais, você só acha no Zona Sul. Né? Então tem muito isso. Eu falei do Prix, Mundial Prix, Zona Sul, como é o nome daquele? Presunic. O Presunic agora ele está fazendo um negócio legal, que é Quinta do Vinho. Então toda quinta-feira ele faz promoções assim boas, né? Eu inclusive botei lá no
dois vinhos do Tejo que eu comprei que me surpreenderam. Quinta do Casal Monteiro, né? Se você for português, você vai falar Quinta do Casal Monteiro, né? E assim, confesso, me surpreenderam, porque a qualidade é muito, muito, muito boa. Para o preço cheio dele, já é uma pechincha. Para 50% de desconto que eu peguei, nossa, é para comprar caixa, sabe? Facilmente. Vale muito a pena. Então, assim, outra coisa também que é legal falar, explorar. Entra no mercado e vê, entra na loja e vê. No guia que eu te falei que eu fiz, pedi até para você dar uma olhada, muito legal. Perdeu o medo, sabe? Entra na loja, o cara está ali para vender, para te atender. Ele quer te vender, ele quer fazer você conhecer. E mais legal ainda, também você passar a comprar vinho assim, numa loja especializada, que eu até acho, pelo que você falou, eu também acho que a tendência é fechar e ficar tudo online, o que é ruim, né? Porque você não vai numa loja dessas legal, essas lojas costumam ter sempre uma degustação, tem sempre uma coisa aberta lá para você experimentar. Então você chega lá numa hora descompromissadamente, tem sempre um negócio lá para se experimentar, você abrir o seu horizonte, entendeu? Isso é legal, está aproximando o cliente do produto dele. Mas é uma mudança, né? A gente tem que aguardar aí e ver como é que vai ser isso aí. Sim. Bom, eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, eu deixo esses minutinhos finais para as perguntas em aberto que o pessoal quiser fazer. Se não der para fazer por aqui, façam via DM para a gente, tanto para mim quanto para o Felipe. @beba.do.vinho e @wineclub. É oficial, desculpa. E a gente vai trocando figurinhas sobre isso. Felipe, eu te agradeço mais uma vez pelo nosso bate-papo. A gente está tentando deixar esse bate-papo cada vez de forma mais enxuta, para que ele se encerre em 45, 50 minutos. Primeiro, para não ficar maçante, e também para poder deixar disponível, né, como IGTV para as pessoas. E aí a gente vai deixar disponível tanto nas nossas páginas, para vocês continuarem acompanhando. E a ideia é fazer isso quinzenalmente, ou se tiver demanda, semanalmente, e entendendo, né, como vai funcionar essa coisa do coronavírus e como as coisas vão ficando. A nossa orientação é para que você fique em casa mesmo. Se precisar de algum conselho, de onde comprar, como comprar, pode contar com a gente não vai cobrar para isso. A nossa relação com o vinho é um pouco mais... Eu fiz 2 anúncios aí gratuitos ontem, pode confiar, não estou ganhando nada, não, é experiência própria, eu já bebi os 2 vinhos, o preço vale e o vinho é bom e o fornecedor é bom, então botei lá, pode comprar. Então fechou, Felipe. Felipe, obrigado mais uma vez, saúde a todo mundo e obrigado pelo bate-papo. Até... deixa eu botar o meu também. Comprado pela Fernanda, minha namorada, excelente, gostei. 2015, 5 aninhos, ele está no ponto, está ótimo. Syrah, bastante tanino. Até uma próxima. Tchau. Valeu.